A minha primeira dificuldade, propriamente dita, em atender pacientes, logo que eu saí da faculdade, foi falta de suporte. Quando eu estava na faculdade, no estágio, toda vez que eu tinha uma dúvida, eu tinha um supervisor para me orientar. Toda vez que dava um pepino, eu tinha o acervo da biblioteca para procurar sanar essa dúvida, né? Eu tinha colegas ao meu redor que tinham mais experiência que eu, pasme. Sempre vai ter alguém com mais experiência que você e sempre vai ter alguém com menos experiência que você. Assim que eu terminei o estágio e fui atender pacientes sozinho, cara, eu fiz muita coisa errada. Eu atrasei muito a minha experiência profissional porque eu não tinha suporte. Um outro lance é que quando a gente aprende a avaliação musculoesquelética na faculdade, a gente pega aquelas matérias bobas, né? De cinesioterapia, cinesiologia, biomecânica, métodos e técnicas de avaliação, RTM, recursos terapêuticos manuais, com professores, velho, que acreditem, não são os melhores que você pode ter. Sabe por quê? Os melhores, mestrado, doutorado, expertise profissional, transição de ciência para prática clínica, eles não estão nas universidades, meu amigo. Eles não estão, porque as universidades colocam o salário deles limitados. Então, o cara que está ali na faculdade dando aula, ganhando R$75 a hora-aula, ganhando R$600 no final de semana de aula de pós, porra, é um cara que infelizmente ainda está na corrida de ratos, ainda está trabalhando para pagar conta, está privando um momento que teria que ser com a família dele para ganhar dinheiro. É um cara que, na maioria das vezes, claro, toda generalização é burra, mas é um cara que na maioria das vezes não é o melhor que você poderia ter, definitivamente. E aí não é reduzindo o papel da universidade nesse aspecto não, tá? É só falando a verdade na lata, doa quem doer, baseado na minha experiência, né? Pode não ser a sua. Agora é claro que logo depois disso, o que é que estava acontecendo? Eu chegava e começava a errar com os pacientes, né? Aí os pacientes não melhoravam, eu não sabia o que é que estava rolando. E aí rolava um pepino de um grande grupo de fisioterapia da minha cidade ser contratado para consultoria de uma grande agremiação aqui e pegar, filmar o que os profissionais estavam fazendo na época e ensinar nas universidades como não fazer com aqueles exemplos. Eu não sei se você entendeu bem, mas utilizaram-se do erro de outros profissionais para ensinar como não fazer e mostrando quem eram esses profissionais completamente antiéticos, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo, pelo menos na minha época, ficou com medo de pedir ajuda a profissionais mais experientes. E aí você ficava com medo de ser usado como exemplo e acabava que não se desenvolvia. E aí eu tive que buscar formações nacionais e internacionais fora aqui da minha cidade, fora do meu estado, fora do país, para poder me desenvolver profissionalmente. Então a grande lacuna que fica para o fisioterapeuta clínico que atende os pacientes 1 a 1, seja no Pilates, nas terapias manuais, nas terapias posturais, é uma lacuna da avaliação. Como fazer, o que fazer, quando fazer, com que frequência fazer. Eu consigo dar o diagnóstico do meu paciente, eu consigo identificar qual é o curso clínico natural da história da condição do meu paciente, porque isso aí é o que traz clareza para o paciente conseguir fechar planos de tratamento com você. Então, eu acho que a primeira coisa que você precisa aprender é como avaliar bem um profissional, é como avaliar bem um paciente.
Porque se você sabe avaliar muito bem, se você faz toda a sistematização da anamnese, história clínica pregressa, história da doença atual, se você faz a análise de todas as condições orgânicas do paciente, se você vai para todos os fatores de risco modificáveis e não modificáveis, se você faz a avaliação de movimento perfeitamente, chega na hora do exame físico, você não tem medo de testar o paciente, você comunica ao paciente, ó, eu vou testar você para ver se eu consigo fazer reproduzir sua dor, ou seja, isso pode fazer doer, mas se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir te diagnosticar e consequentemente eu não vou conseguir te tratar. Então sim, você pode sair pior daqui hoje porque eu estou mexendo na região que dói, mas você também pode sair melhor, você pode sair inerte. O grande lance é entender o que está acontecendo com você, beleza? E busca de acordo com o paciente. Faz o exame físico sem dó nem piedade. Acha a condição clínica dele, se é modificável com fisioterapia, se não é modificável, dá o diagnóstico para ele. E quando você dá o diagnóstico para ele, você já sabe exatamente quanto tempo você vai precisar com o paciente, quantas sessões você vai ter que fazer com o paciente, qual a frequência das visitas, seja por presenciais, você já tá ligado em tudo isso. Então quando você tem essa clareza, o paciente confia no que você está falando. E quando você aplica esse modelo de avaliação, o paciente tem a sensação de que nunca foi tão bem avaliado na vida dele. Nunca foi tão bem avaliado. E ele sabe que, esse cara sabe o que está fazendo. E ao confiar em você, você tem uma janela de oportunidade para ser eficaz. Porque saia dessa ideia que as terapias manuais te ensinam que você vai ser resolutivo com uma sessão, que você vai ver o paciente uma vez no mês, que você vai ver o paciente a cada 15 dias. Cara, saia dessa. Osteopatia, quiropraxia vendem resolutividade assim de uma forma absurda, incoerente e sem fundamentação científica nenhuma. E aí você vai no meio dessas correntes aí e gera uma crença no paciente de que você vai ser o herói deles, né? O herói dele, que você vai tirar a dor dele com a mão. Então não caia nessa. Converse sobre o prognóstico, defina tudo logo de cara e aproveite a janela de oportunidade para vender o plano de tratamento dele. Olha, você tem uma condição modificável com fisioterapia, você tem 88% de chance de melhorar sem precisar de cirurgia. Você vai precisar tratar esse problema por um ano. Em um ano, em média, a gente vai fazer 19 sessões, mas se você precisar de mais, não se preocupe, já está tudo incluído no seu tratamento. O que a gente quer é recuperar sua habilidade de dobrar para você carregar seu filho no colo, fazer a exposição gradativa para você tolerar o sentado prolongado, para você dirigir até o seu trabalho sem incômodo, para quando você pega engarrafamento no trânsito você não ficar desesperado porque está sentado muito tempo, para quando você pisar na embreagem, pisar no acelerador, a dor não irradiar tanto para a perna. A gente tem o objetivo de diminuir seu sofrimento por causa da dor. A gente tem o objetivo de melhorar sua habilidade de jogar peso na perna, tirar essa muleta de você. E como são muitos objetivos, eu preciso trabalhar com você 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Mas seu tratamento custa X e você vai fazer quantas sessões eu achar que você precisa. Em média são 19, mas tem pacientes que fazem 25, tem pacientes que fazem 30, tem pacientes que fazem 15 porque respondem mais rápido. Então, nisso aí você não precisa nem se preocupar. Por quê, pessoal? Quando você vende essa ideia de terapia manual, essa ideia de que vai resolver o problema do paciente com uma sessão só, ou com pouquíssimas sessões, entrega o resultado rápido e duradouro, seu problema resolvido em 5 sessões, ou seu dinheiro de volta, quanta atrocidade eu não já vi nas redes sociais de fisioterapeutas. Então, não se engana não se engana, porque o processo é muito lento e você meio que precisa ser realista. Imagine que o
paciente fica com a expectativa muito alta quando você fala uma porcaria dessa que vai se resolver rápido. E ele fica esperando. Caramba, fiz uma sessão, tô melhor ou não tô melhor? Pô, já fiz 6 sessões, ainda não tô melhor. Não melhorei nada, continuo igual. E não enxerga o benefício de que, porra, você não fazia exercício. Você não conseguia sentar, levantar, precisava da muleta o tempo todo. Você fez 8 sessões e você não está pior e a gente mexeu no seu corpo como um todo. E o fato de você não piorar, cara, já diz muita coisa sobre o seu problema não estar com um processo inflamatório absurdo, que qualquer coisa que a gente fizesse iria piorar o seu quadro. Já fala a respeito de seu problema, além de não ser inflamatório, a gente está mexendo em você e você está voltando a fazer exercício para estimular a analgesia pelo sistema nervoso, você já está descarregando peso mais na perna. Tudo isso você não conseguiria sem os movimentos. Você tem noção da habilidade que a gente precisa ter para fazer isso sem fazer você piorar? Porque você vai em qualquer fisioterapeuta aí meia boca, você vai botar exercício, vai botar terapia manual, você vai se sentir pior depois. Então tem muita ciência por trás de mexer em você numa condição complexa como você está de dor crônica e não fazer você piorar. Então o paciente começa a enxergar o benefício. E quando, por exemplo, ele tem um flare-up, que é uma agudização do quadro do nada, inexplicável, que o paciente geralmente atribui a alguma coisa que você fez, mas não tem nada a ver com o que você fez. É um processo de eletrocardiograma, picos e vales o tempo todo. O paciente acha que está pior porque não se compara ao dia inicial da crise. Ele se compara ao dia anterior, que ele estava bem. E ele, meu Deus, estou pior de novo. Aí já vem um bocado de pensamento automático, catastrófico, que faz o paciente perder as esperanças e o paciente querer abandonar o tratamento. Só que aí ele já fechou o plano com você. E aí ele vai e ele leva aquela informação para você. E você tem a chance de fazer todo o processo neurocientífico, educacional, de terapia cognitiva, de terapia de exposição, fazendo ele ver que o sintoma dele modifica, e pelo sintoma dele modificar, meu amigo, ele já se encoraja novamente. Então, eu vendo o plano de tratamento por isso, porque quando o paciente vai no médico meia boca, ou no fisioterapeuta meia boca, você sabe o que acontece? O cara toca o terror, amedronta ele, começa a falar do diagnóstico de imagem, porque a hérnia, porque a artrose, porque a ciática, porque a inflamação, porque isso, porque aquilo. E o paciente começa a se mover errado de novo, começa a se mover com comportamento de evitação, com contração muscular excessiva onde não precisava, começa a se mover assim, ó, como se fosse meu punho, em vez de se mover assim, ó, fluido, porque ele tá com medo, ele tá ansioso. Ele já foi enganado por vários profissionais que venderam tratamentos para ele sem resolutividade, baseado em teorias que não são baseadas em ciência. Então, passado tudo isso aí, imagine que você já sabe avaliar. Imagine que você já consegue separar o joio do trigo na avaliação, o que presta e o que não presta, o que é relevante para você intervir e o que não é relevante. Agora, você precisa aprender as intervenções específicas. E como é que é as intervenções específicas? O que eu tenho de recurso terapêutico? Manual, cognitivo. O que eu tenho de recurso terapêutico? De prescrição de exercício, de controle de movimento, de estratégias mecânicas. O que eu tenho de intervenções de estratégias mecânicas, de estratégias de irradiação. O que eu tenho de estratégias de exposição controlada para o paciente. Para utilizar em que momento, né? Em que momento eu vou precisar utilizar isso aí? Eu preciso agora aprender que horas usar cada coisa. Em que fase da reabilitação o paciente está. Ele está na fase de controle da dor, ele está na fase de otimização funcional, ele está na fase
recuperação da função, ele está na fase de controle de movimento, ele está na fase de reatletização. Como eu posso desafiar o meu paciente através do exercício físico específico para que ele melhore todas essas valências, todas essas habilidades? Então, o que usar e quando usar é o que você precisa aprender a partir de então. Só que aí o que acontece? Você já tem a habilidade clínica de avaliar e separar o joio do trigo. Você já tem a habilidade clínica de reconhecer qual o diagnóstico e qual o prognóstico do paciente, para conversar com ele trazendo clareza. Você já tem a sistematização da prescrição de exercício, das técnicas que você vai utilizar em cada momento da reabilitação. Só que você ainda não tem segurança. Por que você não tem segurança? Porque parece fácil você assimilar aquele conteúdo e implementar na prática clínica, mas não é. Porque na hora que você implementa, por mais que o conteúdo esteja lá para você ver de novo, você acredita que não é capaz. Você tem um senso de baixa valorização, a crença de não sou capaz, enraizada em você. Porque você aprendeu num formato online, ou porque você aprendeu com um professor que não te trouxe tanta confiança, que não te elogiava, que não reforçava seu comportamento positivo. E aí você fica com essa crença de incapacidade. Aí, qual que tá a sacada? Existem aulas onde você vai me ver atendendo os pacientes complexos dos alunos, ao vivo, na frente dos alunos. E quando acontece alguma nuance que está lá no curso, você vê como eu me desvencilho dessa nuance. Quer dizer que eu vou resolver todos os problemas, todos os casos? Não, definitivamente não. Tem vários casos que a gente não resolve e a gente tem que aprender a identificar isso. Mas o fato de você ver um profissional mais experiente que você, com mais tempo de formado que você, com mais experiência no atendimento, em quantidade de atendimentos que você, fazendo do jeito que ele ensina, isso começa a resgatar sua confiança, sua autoestima profissional. E você começa a perder o medo do julgamento. Pronto, agora você já adquiriu segurança. Qual que é o problema agora? Você continua com a mesma base de clientes. Se você está com a mesma base de cliente e está dando alta mais rápido, cobrando o mesmo preço, o que vai acontecer com o seu faturamento? Você vai começar a cair o faturamento. E, meu Deus, fiz o curso do cara e agora estou ganhando menos. O que houve? Mentalidade. O que houve foi a sua mentalidade. Por quê? Você tem vergonha, você tem medo, você se compara comigo, você se compara com um top player no mercado que já está 8 anos no mercado fazendo aquilo, você se compara com o melhor fisioterapeuta do Brasil, você se compara com o melhor fisioterapeuta da Inglaterra, você segue um bocado de profissional que tem mais resultado que você, né? Você não para olhar o bastidor desse profissional, quando ele começou, como é que ele era. E aí o que acontece? Você não se expõe. Quando você não se expõe, você perde a capacidade de alcançar mais pessoas. Então, basicamente, se eu abrir meu Instagram aqui agora para você e colocar no Insights, eu vou ver o alcance de contas diferentes nos últimos 7 dias. Eu acabei de olhar aqui antes de gravar esse vídeo, tá em 195 mil contas diferentes. Se você olhar o seu aí, não sei se vai ter 3 mil, 5 mil, 2 mil, 15 mil, não sei. Enfim, será que se você tiver um alcance 2 vezes maior aí na sua região, você vai continuar com a mesma quantidade de clientes? Provavelmente não. Mais pessoas estão te vendo. Você está encontrando o seu público-alvo com mais frequência. Você está colocando o conteúdo na cara do seu público-alvo. Mas a vergonha e o medo e a comparação não deixam. Perceba. É por isso que lá dentro tem o desafio. Os desafios. Porque, gente, se eu te der uma mini aula agora sobre enxaqueca, se eu te der uma mini aula agora sobre dor ciática, sobre dor no ombro, sobre dor no quadril, sobre dor no joelho, e você copiar exatamente o que eu faço e gravar e colocar na sua rede social, perceba o seguinte: você
o seu jeito de falar já conecta com um grupo de pessoas completamente diferente do meu. Gente, não tem porquê, é assim, simplesmente é assim. Vou pegar aqui 2 exemplos de top players do mercado hoje. Se você for Rodrigo Vasconcelos, grande fisioterapeuta de Campinas, pra mim top 1, 2, 3 do Brasil, pra mim top 5 mundial. É um cara que eu admiro absurdamente, ainda não conheço pessoalmente, mas conhecerei em breve. E você pegar Adriano Pezzolato, porra, não tenho nem o que falar do cara. Se você vê o discurso dos dois sobre o mesmo conteúdo, vai ter gente que vai se conectar mais com o Rodrigo, que tem uma contundência maior para expor a evidência diante do seu público, na minha opinião. E se você for pro Adriano Pezzolato, vai ter gente que se vai conectar mais com ele, por ele demonstrar assim, uma paciência sobrenatural, uma calma para explicar. E ponto. Quer dizer que um é ruim e um é bom? Não. Mas eu tô aqui diante de um colégio que é bem famoso aqui em Salvador, que é o Salesiano. Vão ter pais que vão odiar o Salesiano, a metodologia de ensino, e vão ter pais que vão amar o Salesiano. Ponto. Exemplos para você entender que a minha comunicação, que está se conectando com você, que está nessa altura do vídeo assistindo até agora, até o final, vai ser muito diferente da sua comunicação falando a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela, pra mim, é a melhor comunicadora de todos os alunos que eu tenho, 215 alunos. Pra mim, ela é a melhor de todas. Ela se comunica muito bem, com muita calma. Ela é incisiva e não sou arrogante, sabe? E eu falo pra ela direto quando eu converso com ela, rapaz, se você continuar assim, você vai ser top 1 da sua região, não tem como. Porque sua conversa conecta demais com as pessoas. E quer dizer que o conteúdo dela é melhor que o meu? Não. Quer dizer que o meu é melhor que o dela? Não. Mas o jeito de falar a mesma coisa conecta com mais pessoas. Então você continua perdendo o tempo da sua vida enquanto você não está se expondo aos desafios. Aprendeu a avaliar, aprendeu a diagnosticar, aprendeu a dar o prognóstico, fechou o plano de tratamento, já sabe que intervenção colocar em cada fase da reabilitação que o paciente com dor crônica tem. E continua com a mesma cartela de clientes, dando alta mais rápido, porque agora você sabe como intervir para acelerar o diagnóstico, como intervir para reabilitar mais rápido. Seu faturamento vai cair. E é por causa disso que o desafio está lá dentro. Então faça os desafios. Pare de se julgar. Pare de olhar para seu nariz que está grande, para sua ruga que está na testa. Pare de olhar para sua pálpebra, para sua olheira, porque você não dormiu bem, para você não estar bonita esteticamente, ou para você estar um pouco mais gordinho do que o que você é habitual, para você gaguejar um pouquinho. Quando você gagueja e mostra essa sua vulnerabilidade, as pessoas olham para você, na maioria das vezes, falando assim, ó, olha, ele tá tentando, olha, caramba, ó, ele tá tentando explicar. Não, tudo bem, gaguejou ali, mas você vê que ele tá se esforçando. É um cara que tem vontade. Não pense que o cara vai olhar pra sua cara e vai rir, não. Existe esse cara, existe. Existe uma seita profissional na fisioterapia que faz o seguinte. Ela pega os vídeos das pessoas e joga nos grupos do WhatsApp e fica um escaldando o outro dentro do grupo do WhatsApp. Não acho que isso não existe, não. Isso existe. Mas existem muito mais pessoas que estão ali para ouvir o que você tem para dizer, para aprender com você. E eu falo sempre, ó, tem uma pessoa lá no interior do Tocantins, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá no interior de Manaus, lá no interior do Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, que tá indo para cirurgia desnecessariamente agora, só porque o seu vídeo não foi veiculado na rede social. Porque se você tivesse veiculado esse vídeo na rede social, talvez essa pessoa começasse a questionar o seu próprio diagnóstico.
talvez essa pessoa começasse a questionar por que essa medicação não está funcionando se ela já é usada há tanto tempo. Por que esse tratamento não está fazendo efeito se eu estou com fisioterapeuta musculoesquelético e eu não estou melhorando? Porque sempre vai ter isso, não é a profissão, é o profissional que não sabe utilizar a intervenção que o paciente precisa no momento que ele precisa, ponto. Então o fato de você não se expor, o fato de você não fazer o desafio, você está deixando de ajudar uma cacetada de gente por medo, por vergonha. Então pare tudo que você está fazendo aí, vá para Netflix e assista The Call to Courage, de Brené Brown. Né? Ela é autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que eu recomendo que você compre e leia também. Mas assista o documentário. Assista e... é um pouco mais de 1 hora, você pode acelerar a velocidade, se estiver reclamando de tempo aí. Eu acho que isso vai mudar a forma como você enxerga essa exposição, né? Outra coisa, vamos dizer que você já passou por todas essas etapas. Todas essas etapas você já passou. O que é que vai acontecer? Você já sabe avaliar, já sabe diagnosticar, já sabe conversar sobre prognóstico, você já sabe utilizar a técnica que o paciente precisa no momento certo, você já faz o desafio, já alcança a pessoa, já é consistente na rede social, já está com a demanda boa, né? Você está vivendo o que você nunca imaginou viver com a fisioterapia. Está no mundo, está flutuando. Chega um estágio, nesse estágio você se acomoda. E é nessa hora que você se acomoda que aqueles casos fáceis começam a parar de vir. E aí você começa a receber casos complexos de dor crônica, com diagnósticos de síndromes radiculares, de síndromes dolorosas crônicas, de síndromes inflamatórias, com doença reumática associada ou não. Você começa a receber processos de doença do tecido mole. Você começa a pegar aprisionamentos de nervos periféricos, quadros inconclusivos. E você fica sem saber para onde ir. Porque você se acostumou com aquela zoninha de conforto ali, você se acomodou. Então qual que é a sacada? A sacada é: o que eu sei até hoje não é o que vai me levar para o próximo nível. E por mais acomodado que eu esteja, sim, existe um próximo nível. Existe alguém que está melhor que você. Você está faturando os 10k? Tem gente faturando 15. Você está faturando 15? Tem gente faturando 30. Você está com 30? Tem gente faturando 100, amigo. Você está com 100? Tem gente faturando 1 milhão, 2 milhões. Entende? Então, quando você se limita a uma zona de conforto porque você já julga estar bem profissionalmente ou bem no raciocínio clínico, é aí que chegam aqueles casos super desafiadores, que são os casos que têm diagnósticos complexos e são refratários a diversos tratamentos e já têm vieses psicológicos tão grandes, mas tão grandes, que eles não aceitam o encaminhamento, e você tem que ser um pouco de terapeuta propriamente dito, um pouco de psicólogo propriamente dito, para ajudar o paciente a se expor gradativamente. Então eu vou fazer a terceira parte desse vídeo agora, porque o Insta só está publicando de 15 em 15 minutos. Então eu vou interromper agora e já volto. Voltando aqui para a terceira parte do vídeo, pessoal. Então... eita, uma joaninha, susto da zona. Ó, você já fez tudo isso que eu falei nas 2 primeiras partes anteriores, mas você ainda não começou a colocar budget. Você não começou a colocar orçamento no seu conteúdo. Então lá dentro tem uma aula que é o Audience Insights, né? Que é uma ferramenta do Facebook, da Meta, da plataforma Meta, onde você paga para distribuir o seu conteúdo nas redes sociais.
Então, exemplo, 2018, 2019, eu precisei fazer algumas especializações em dois estados diferentes, né? E o que acontecia? Eu atendia cerca de 8 a 10 pacientes por dia, fazia cerca de 50 atendimentos por semana. Acho que na época eu cobrava R$180, alguma coisa por sessão. E quando eu precisava ir para lá viajar, eu ficava praticamente uma semana inteira sem atender. E como eu só atendo particular, isso impactava demais no meu faturamento. Então o que é que eu fazia? Eu pegava o Audiência Insights e colocava meus vídeos para rodar na cidade que eu ia viajar. Todo mundo que é seguidor raiz sabe aí que a gente cobra antecipado para reservar a vaga. E isso, alguns criticam, alguns elogiam, alguns entendem, alguns não entendem. Enfim, se você não cobrar antes, o paciente pode faltar e te dar bolo e você ficar lá deixando de atender e deixando de receber. Então você é um profissional autônomo. Eu acredito que todo autônomo precisa receber antes da marcação, porque ele não pode ficar desamparado no momento que uma pessoa dá uma palavra que vai estar presente. Você vai para lá, paga, sei lá, o aluguel da hora do seu consultório e o paciente não vai. Então todo mundo sabe que a gente cobra antecipado aí. E aí, nessa cobrança antecipada, a gente já fazia o fechamento da agenda no estado que a gente ia viajar. Rio, BH, por exemplo. A gente atendia 6 a 8 pessoas. Atendia na sexta, assistia a aula sábado, domingo, atendia na segunda, voltava para Salvador. Ou então atendia segunda, assistia a aula de terça a sábado, domingo voltava para Salvador e segunda atendia em Salvador. Então isso fazia com que o impacto no meu faturamento da viagem não fosse tão grande. E é uma coisa que é muito possível de ser feita. Agora, fora essa questão que eu acabei de falar, o Audiência Insights, ele vai fazer isso que eu te disse, de fazer você alcançar muito mais pessoas pela rede social, porque você está pagando o orçamento. E aí, por exemplo, mas eu não tenho dinheiro. Você investe R$500 por dia. Você investe R$2.000 por mês, R$10.000 por mês. Eu não tenho dinheiro para investir. Eu também não tinha, cara. Você pode começar com R$5,44 por dia. Sabe o que é R$5,44 por dia? É o orçamento inicial que a Meta te pede. Eu acho que tá 5 e alguma coisa agora, mas da última vez que eu olhei era 5,44. Então, não é possível que você ganhe aí R$2.000 e não tenha, sei lá, 100 conto para investir no mês. Não tem. Isso é falta de organização. Isso você está vivendo acima de suas possibilidades. Você não é minimalista. Você vai a Deus dará. Vamos gastar aqui, vamos meter no cartão de crédito aqui, vamos pagar o cartão no final do mês e ver o que acontece. Deus proverá, Deus proverá. Deus prover, fica aí sabendo. Deus prover se você estiver fazendo sua parte aqui. Então, se você não for organizado, ou se você estiver vivendo acima das possibilidades, existe alguma coisa que você precisa cortar. Ponto. Porque é isso que vai fazer você ter um patamar a mais de clientela, um patamar a mais de faturamento, e você vai aplicar a regra do montinho montão. Comecei com R$100 por mês, meu faturamento era de R$2.000. Esses R$100 me trouxeram 2 novos clientes, subiu meu faturamento para R$2.800. Então, eu não preciso mais de 100, eu posso botar 150 no mês seguinte, né? E meu faturamento manteve. Sinal que eu preciso investir mais. Meu faturamento caiu. Sinal que não é só o anúncio, você não está sabendo vender. E se você não está sabendo vender, é porque lá na avaliação você está pecando na hora do diagnóstico, na hora do prognóstico, da venda do plano de tratamento. O cliente vai até sua loja e quando ele chega lá, você atende ele mal. Ponto. Você não sabe vender. Não bote a culpa no Audiência Insights. O Audiência Insights leva o cliente para a porta da sua loja. Quem faz a efetivação da compra é você. Então, se você muda essa chave na sua cabeça, o que vai acontecer? Você alcançou, 3, 4 mil, você já não precisa mais de 180, você bota 250, você bota 400,
E aí vai alcançando mais pessoas, vai tendo mais clientes. Chega num momento que você está com um faturamento de 15 mil e está aplicando 1.500 por mês no anúncio. Você está com 15 mil e está aplicando 3 mil no anúncio. Aí do nada você sobe para 22 mil, bota 4 mil no anúncio. Então eu não tinha essa grana. Eu comecei com 5,44. Então, eu acho que a pior coisa que o fisioterapeuta pode fazer é se comparar. Cara, cada um tem sua história. Eu tô mostrando aqui o que deu resultado pra mim. Pode ser que não dê resultado pra você, beleza. Vai, procura outro professor, procura outro curso, procura outra coisa. Mas agora, eu não falo mais só sobre os meus resultados. Agora eu falo pra você sobre os resultados dos meus alunos. Então isso já provou que o que eu faço não funciona só para mim, funciona para outras pessoas também. E quando a gente faz análise de rede social de aluno, quando a gente faz mentoria com aluno, a gente vê que o aluno está negligenciando uma porrada de coisa que eu ensino no curso. Porque eu já fiz a formação de 3 letras tal, e ele fala isso em lombar, eu não assisti seu módulo lombar. Você vai longe assim. Continua com sua formação de 3 letras aí. Gente, você tem que entender que quando você só vai ter a ferramenta da formação. Quando você procura o profissional, você vai ter a ferramenta não só da formação, mas o que aquele profissional filtrou de bom e de ruim daquela formação e implementou na prática clínica dele. É a mesma coisa que acontece com o paciente. O paciente, ele acha que sabe o que ele precisa. O paciente, ele acha que a tia dele melhorou com a acupuntura, ele vai melhorar com a acupuntura também. O pai dele melhorou com a osteopatia, ele vai melhorar com a osteopatia também. E a gente sabe que não é assim. Existem pacientes que vão melhorar com a osteopatia, existem pacientes que vão melhorar com prescrição de exercício. Existem pacientes que vão melhorar com PNF, existem pacientes que vão melhorar com a acupuntura. Você tem que saber identificar isso. Parafraseando aqui, pessoal, não tem mais o que falar, sabe? Os resultados estão aí na sua cara. Galera que fica falando que não tem tempo, caralho, uma aula por dia, você precisa de 10 minutos por dia, 10 minutos. Isso não tem 10 minutos por dia para assistir uma aula rápida e caceteira, totalmente prática, mostrando como eu faço. Porra, você precisa rever sua vida, velho. Não tenho grana. Porra, não tem grana, mas é 300 conto de iFood no mês. Não tem grana, mas é 150 reais de academia no mês. Não tem grana, mas troca de carro todo ano. Não tem grana, mas todo ano 2 viagens. Não tem grana, mas tá em cruzeiro. Um bocado de gasto fantasma que você não... Se olhar o cartão de crédito, você até se arrepende. Cara, grana não é o problema. Definitivamente grana não é o problema. Sabe por quê? Minha formação básica, você paga uma parcela com um atendimento no mês. Um atendimento no mês paga a formação LBP. 3 atendimentos no mês inteiro, pagam a formação Spine. 5 atendimentos no mês inteiro, pagam a formação BeExpert. Parcela em 2 vezes, usa até 2 cartões de crédito para parcelar, pagamento híbrido, Pix mais cartão. Grana é um problema sim, somente sim, cara. Você tá que nem eu no início da graduação, que tinha 2 calça jeans rasgadas, que ficava com medo de rasgar quando tava atendimento paciente domiciliar. Você tá que nem eu, que morava de favor na casa de um parente, querendo, sendo expulso praticamente toda semana pelo parente porque era vagabundo e não tinha emprego. Você tá que nem eu, porque às vezes foi atender paciente andando em um outro bairro porque não tinha dinheiro de transporte para voltar. Porra, aí o problema é grana. E de coração, se você tá nessa faixa aí, eu não quero nem que você me escute, porque meu curso não vai te ajudar.
não vai te ajudar, porque o gasto que você vai ter com ele vai ser mais uma preocupação na sua cabeça para te manter em alerta, te manter estressado, reduzir sua concentração e fazer com que você não assimile o aprendizado. Então, se você está nesse cenário aqui, sai daqui, nem me segue, cara, não é o seu momento. Calma, espera, não é a hora de você aprender comigo, tá? Eu não quero que meu curso seja uma preocupação na sua cabeça. Agora, se você está em qualquer outra situação diferente dessa que eu citei, é descaração. É descaração, é falta de comprometimento, é inversão de valores, é falta de prioridade, porque não tem mais essa história, eu não acredito que seu curso funciona. Não tem mais isso. Eu mostro para você que funciona para mim, eu mostro que você que funcionou para 39% dos alunos. Sim, porque apenas 39% dos alunos realmente terminaram o curso. Você acredita nisso? 39% dos alunos apenas terminaram o curso? Pois é. Tem gente que compra com comportamento de manada. Minha amiga comprou, vou entrar também. Entrou pelo motivo errado. Os motivos que tem que fazer você entrar na minha formação são esses que eu citei nesse vídeo, no início desse vídeo. Inquietação com método de avaliação, inquietação com diagnóstico provável do paciente, inquietação com conversar sobre prognóstico, inquietação sobre momento da prescrição de exercício. Você tem que estar inquieto em relação à produção de conteúdo. Você está sem criatividade, não sabe o que fazer. Você tem que estar inquieto em relação à captação de clientes, a aumento de faturamento. Você tem que estar inquieto com algum desses motivos. Você não pode entrar porque o top player da sua cidade entrou. Você não pode entrar porque seu professor entrou. Porque você está entrando pelo motivo errado e você não vai concluir o curso. Você vai abrir o curso e vai ver, meu Deus, quanta aula! Como que eu vou terminar isso? Meu Deus, é muita coisa, Caio. Não vou fazer agora não estou no meu momento. É que nem você tá planejando um filho. Eu quero ter um filho, eu quero muito ter um filho. Mas eu não estou preparado agora para ter um filho. Você vai tomar todos os cursos de pai de primeira viagem do mercado e você nunca vai estar pronto para ter um filho. Sabe por quê? Porque a hora perfeita não existe. A hora perfeita é você que faz. Se você entra agora, você aperfeiçoa durante o processo. Se você entra daqui a um ano, vai demorar mais ainda para você aperfeiçoar o processo. E outra, a cada turma o valor aumenta. Porque a gente gera cada vez mais resultado, gera cada vez mais prova social. Cara, não tem mais o que falar. A única coisa que eu posso pedir para você é... olha aqui os destaques do meu Instagram. Olha aqui os destaques do meu Instagram. Olha aqui o destaque dos alunos. O destaque dos feedbacks. Olha aqui o arroba desses alunos. Pergunta para esses alunos o que é que eles acharam. Se você tiver qualquer dúvida, tem caixinha dos stories todo dia nos meus stories. Então, fica à vontade para perguntar. O que eu quero... Uma outra coisa que eu quero deixar claro para você aqui é o seguinte. Pense da seguinte maneira. Muitas pessoas olham para esses vídeos e falam, o Caio só quer vender. Eu quero que você pense da seguinte maneira. Tudo que você falar para o seu público é para vender uma sessão de fisioterapia para você. Verdade? Uma vez que você está tentando vender uma sessão de fisioterapia para seu cliente, o que é que pode acontecer? Ele pode ativar o balelômetro e achar que você só quer vender, que você está vendo ele só como mais um cifrão, ou ele pode desativar o balelômetro e acreditar que realmente você tem potencial de ajudar ele. Se o seu discurso, seja você vendedor de produto ou serviço, seja você profissional de qualquer área, se o seu discurso não está vendendo alguma coisa, algum produto ou serviço, você provavelmente não acredita no que você faz. Isso é uma crença limitante de 95% dos profissionais. Sabe por que eu estou te vendendo aqui agora?
porque eu tenho uma missão de treinar 1000 fisioterapeutas no meu modus operandi. Porque eu tenho uma missão de quando chegar lá no fim da minha vida, alguém lembrar que eu fui alguém nessa porra dessa profissão. Que eu fui alguém que ajudou alguns profissionais. Eu fui alguém que tirou uma paciente de uma cirurgia cervical, uma paciente no interior da Bahia, fazendo um bocado de tratamento aleatório que não funcionava pra nada. E por causa de um atendimento online, eu tirei essa paciente da cirurgia. Eu quero ser lembrado como aquele cara aqui, ó. Pegou a vovozinha, Dona Antônia, 75 anos, 50 anos de enxaqueca, mais de 10 neurologistas no currículo, diversos tratamentos sem eficácia. Chegou lá no consultório, a gente atendeu ela, colocou a cabeça dela fora da maca, pendurada 3 minutos, pediu para ela fazer 5 vezes no dia, ela nunca mais teve enxaqueca. Não era enxaqueca, era uma dor de cabeça mecânica. Porque esses diagnósticos de descarte, como enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, são pesquisados e com vários exames. E quando esses exames não encontram um diagnóstico específico, eles dão esse rótulo diagnóstico de fibromialgia, de enxaqueca. Então eu quero ser lembrado dessa forma. Então essa é a minha missão. Eu tô te vendendo aqui porque eu sei a transformação que o meu produto é capaz de gerar na sua vida profissional. Se eu não soubesse disso, ou se eu tivesse inseguro disso, jamais você ia me ver com esse discurso aqui, tentando fazer com que você entre para o meu programa educacional. Então, quando você enxerga alguma coisa que tem valor, quando você enxerga alguma coisa que tem significado para você, que faz você viver bem, que faz você viver melhor, que faz você entregar realmente 100% do que você sabe, que é como isso que eu estou fazendo aqui. Cara, eu podia estar fazendo várias outras coisas. É uma terça-feira de carnaval, eu podia estar comendo uma feijoada, tomando uma, esperando o horário para descer pro meu bloco, pro meu camarote. Tô aqui fazendo caminhada para diminuir o percentual de gordura, preservar a massa muscular, para manter meu déficit calórico, para manter minha saúde em dia, para eu estar com a mentalidade boa, porque eu vou atender 10 pacientes amanhã. Eu vou atender 10 pessoas amanhã. E eu preciso atendê-las bem. Então, o significado que a profissão me trouxe é tão grande que seria um crime, eu seria um criminoso se eu não estivesse tentando te vender aqui uma coisa que já transformou a vida de mais de 6.700 pessoas em 8 anos e que está transformando a trajetória profissional de 215 alunos atualmente. Então, não tem mais nada para falar. Espero que esse vídeo faça algum sentido para você. E fazendo sentido, eu espero te ver do outro lado da tela. E espero que você seja mais um membro do nosso programa educacional ou da nossa metodologia de tratamento da dor sem remédios, sem cirurgia, com 100% de autonomia dada para você, que não vai precisar mais de mim, não vai precisar mais de nenhum outro profissional, beleza? Então é isso, grande abraço, movimento é vida.